Bom dia, irmãs, paz esteja com todas, amém? Estamos aqui em mais uma aula da EBD, mais um momento que passaremos juntas, meia horinha do nosso tempo, que para muitas pode parecer pouco, para outras pode parecer muito, mas é um tempo que nós estamos investindo no reino de Deus. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus por nós podermos estarmos juntas aqui aprendendo, sendo alimentada por essa palavra tão viva, tão rica, continuando tudo aquilo que o pastor pregou e ministrou aos nossos corações, que a gente possa estudar sempre mais, sempre buscar mais a presença de Deus através da revelação da palavra. Meu nome é Maria Patrícia e a gente vai passar esse tempinho aqui junta e eu espero que Deus fale ao seu coração grandemente, que Ele te revele a palavra dele nesta manhã, amém? Vamos orar por esta aula e pedir que a graça do Senhor seja comigo, seja com cada uma de vocês, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por este tempo que passaremos juntas, te agradeço, Deus, por esta aula, te agradeço por cada vida que o Senhor tem despertado para estarmos em comunhão, Deus. Te agradeço porque o Senhor tem proporcionado esta forma e de maneira nenhuma vamos desprezar esse tempo e pedir que o Senhor fale conosco, usa a minha vida, Deus. Nós estamos aqui ganhando tempo, investindo tempo no seu reino e no Senhor, Deus. E a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos alunos da escola bíblica e sobre as minhas queridas irmãs, Deus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu fico muito feliz em compartilhar a palavra, porque a palavra é o que tem nos sustentado, é o que tem nos alimentado. E eu creio, minha irmã, que nós estamos passando períodos não tão fáceis. Cada uma de vocês, cada uma de nós sabe as dificuldades que enfrentamos, mas é a palavra que vai nos salvar, é a palavra que vai fazer com que a gente fique firme, com que a gente não desfaleça, com que a gente permaneça na presença do Senhor. Amém? Então pega lá a sua oferta agora, vamos para a segunda parte, vamos orar pelas ofertas, para começar a já estudando um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Levanta sua mão com fé, com a oferta que você separou. Se alguém não tiver o número, a gente faz o número da igreja, a gente compartilha, a gente conversa nos grupos, que a gente possa entregar assim que possível na casa do Senhor, amém? Levanta sua mão aí com fé e agradeça e peça, amém? Novamente, Senhor, nos colocamos diante de Ti para agradecer ao Senhor, porque temos o pão, porque temos a vida, porque temos o respirar. Deus, nunca foi tão valorizado o respirar. E nas adversidades, Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos agracie com a bênção, Pai. Aqueles que estão, Senhor, precisando de emprego, mesmo na pandemia o Senhor faz milagres. Aqueles que estão, Senhor, gastando com medicamentos, visita cada vida, cada lar, cada família, Deus, dessas mulheres que estão representadas, Pai. E o Senhor, Deus, possa agraciar o Teu povo, Deus, para que sobre do pouco ou do muito, o que importa é a bênção do Senhor sobre nós, Deus. E nós cremos e confiamos na Tua presença em nosso meio, que nada nos faltará. Amém. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, irmãs, vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 17, do 1 ao 8. Você pode pausar o vídeo, você pode ir lá pegar sua Bíblia, pegar sua anotação. É muito gostoso anotar, porque depois a gente começa a ler novamente aquele estudo e Deus vai falando e Deus continua falando. Então vamos lá. Mateus, não sei se eu tô falando muito rápido, muito devagar. Mateus 17, do 1 ao 8.
6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João para o topo de um monte alto e solitário. Enquanto observavam, o seu aspecto mudou de tal maneira que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. De repente, Moisés e Elias apareceram diante deles, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é maravilhoso podermos estar aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 abrigos, um para o Senhor, outro para Moisés e outro para Elias. Mas assim que ele disse isso, uma nuvem brilhante veio sobre eles, e uma voz disse: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. Com isso, os discípulos caíram ao chão com o rosto em terra, tremendamente assustados. Jesus veio e os tocou. Levantem-se, não temas. E quando eles levantaram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Amém. Semana passada a gente estava fazendo a lição de casa, né, da aula da Alessandra e da aula da Ruth, perdão, e a gente estava recordando, né, momentos importantes na nossa vida e algumas pessoas lembraram daquele tão feliz e agraciado dia que foi o 7 de setembro de 2003, e a gente comentava sobre aquela unção. E aí uma série de momentos começamos a lembrar dos congressos, de cultos especiais, culto de Pentecostes. E é tão interessante que quando a gente tem esses momentos tão grandiosos e maravilhosos na nossa vida, a gente quer permanecer ali. A gente quer viver aquele momento e quer que ele não cesse, né? Que ele não pare na nossa vida. E eu comecei a meditar nessas coisas, em tudo que Pedro vivenciou ali na transfiguração, e eu comecei a pensar que existem 3 tipos de cristãos, 3 tipos de pessoas que se classificam como cristãos, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso. Eu separei aqui, conforme que eu fui estudando, que tem 3 tipos de pessoas. Vamos falar aqui nas mulheres, né? Porque estamos em classe de 3 tipos de mulheres cristãs. A primeira classe são as espectadoras. A segunda classe são as apreciadoras. E a terceira classe são as pregadoras. Tudo isso referente ao reino de Deus, né? Hoje a gente pode falar nas telespectadoras, né? Porque é tudo muito virtual, de acordo com isso que a gente está vivendo. Então isso cabe também a nós, né? Porque existem os espectadores, até estou com dificuldade de falar. Os espectadores são o quê? Aqueles que observam, mas eles não se envolvem. Eles apenas observam, eles podem fazer apontamentos, podem apoiar, podem criticar, podem desaprovar, podem comentar, mas não existe um envolvimento. A segunda classe de pessoas são os apreciadores do reino. Os apreciadores são aqueles que amam tudo, amam os congressos, amam os cultos de ceia, amam os momentos maravilhosos, os moveres, existe muita bajulação, amam, e eles só querem esta parte, né? Só querem ficar nestes momentos gloriosos, né? E a gente vai estar entendendo um pouquinho que os apreciadores, eles se envolvem também com o reino. E a terceira classe de pessoas são os pregadores do reino. Como o pastor falava, aqueles que têm visto, ouvido e vivido o reino do Senhor. E o reino de Deus é algo tão grandioso, tão poderoso, que para os pregadores do reino, ele não pode ser algo que não seja manifesto. Ele não pode ser algo que seja guardado para si, né? Ele tem que ser compartilhado. Então, nós vamos estar lendo alguns versículos a respeito disso. Então, vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Tiago 1, do 22 ao 25. Eu já abri aqui.
que diz assim: e lembrem-se, coloquem em prática a palavra e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se iludam, pois se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto num espelho e depois de olhar para si mesmo, logo se afasta. Não se lembra como que é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz liberdade não a esquecer, mas praticar o que se diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo o que fizer. Então, minhas irmãs, muitas de nós, se permanecermos como espectadores do reino, além de não vivenciar o reino, de não ter experiências com o Senhor, de não sermos abençoadas, vamos estar nos iludindo. Iludindo o quê? Pensando que a gente está bem no reino de Deus, pensando que a gente está salva, pensando que a gente está cheio do Espírito Santo, e às vezes não. Como espectadoras do reino, muitas vezes a gente está vazia, longe da comunhão e do Senhor, porque sem envolvimento não há comunhão, né? Falando sobre as apreciadoras, vamos lá no Evangelho de Lucas 11, 27 e 28. Lucas 11, 27 e 28, que diz o seguinte, a história na situação aí com Jesus, hein? Enquanto Jesus estava falando, certa mulher da multidão gritou: bendita seja a mulher que deu a luz e o amamentou. Ele respondeu: sim, mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Ai, que vergonha, irmã, já pensou? A mulher gritando lá para todo mundo ouvir: bendito és a mãe que te gerou. E Jesus vem: mas antes, benditos são aqueles que ouvem a palavra e cumprem. Então, hoje, principalmente no reino, no mundo que a gente vive, as pessoas, elas muitas vezes se enganam também numa bajulação, numa apreciação. É muito legal, é muito gostoso, mas fica nessa barreira e não se ultrapassa essa barreira de ter uma experiência com o Senhor também. E vamos lá para a terceira classe, que é algo que eu e você temos como meta, que está lá em Atos 2, 37 a 42. Gente, eu chorei lendo esse texto. Quando eu descobri esse texto, eu chorei, eu não sabia se eu chorava porque apreciando a atitude de Pedro, ou me arrependendo por não ser como ele. Mas enfim, vamos ler. Atos 2, 37 diz assim: essas palavras, porque Pedro pregou, né, depois da descida do Espírito Santo. Estas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente e disseram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado no nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então vocês também receberão o dom do Espírito Santo, porque Cristo prometeu esse dom para cada um de vocês que tenha sido chamado pelo Senhor, o nosso Deus, para os filhos de vocês e até para os que estão longe. Então Pedro, com muitas palavras, procurando convencer todos os seus ouvintes, continuou: salvem-se dessa geração perversa. E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. E todos continuaram firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que riqueza. Pedro, e aí você pode pensar, Pedro tem um histórico aí, né? Pedro negou Jesus, Pedro
falou na transfiguração, falou em outros momentos, queria cortar a orelha. Enfim, Pedro, nós sabemos dessas possíveis falhas de Pedro, mas Pedro não deixou que os seus pecados o impedissem de propagar o reino. Por que eu tô falando isso? Porque talvez você, assim como eu, já muitas vezes pensou, mas eu não sou capaz, eu não posso falar de Jesus, eu não tenho autoridade, porque eu tenho pecados, tenho falhas, mas você e eu não podemos deixar que os nossos pecados sejam um fator limitador da gente falar do amor de Cristo para as pessoas. Se nós estamos ainda nesse discurso de que não somos capazes, tá aí uma lição que a gente precisa fazer, que é ouvir a voz de Deus. Amém? Lá na transfiguração, voltando para o nosso texto-chave, Pedro ele fez muitas colocações e nos deixou como exemplo, exemplo também que muitas vezes nós falamos as coisas fora de ordem, invertemos os papéis, né? Muitas vezes nós falamos o que não devemos falar e ouvimos o que não devemos ouvir e ouvimos de quem não devemos ouvir. Principalmente a gente é mulher, é uma bênção, né, irmã? Então a gente fala nossos achismos, as nossas opiniões, os nossos discursos e a gente acaba se envolvendo em conversas que não tem fruto algum, né? E quando, na verdade, eu anotei aqui para ficar mais rápido, lá em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem-se e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Irmã, olha o tempo que nós estamos vivendo. É disso que a gente precisa falar. Nós precisamos falar das coisas do reino do Senhor. É isso que deve encher o nosso coração e sair da nossa boca. Nós precisamos falar do reino. Lá em Lucas 17, 20 a 21, eu também vou ler para vocês. Diz o seguinte: um dia os fariseus perguntaram a Jesus, quando vai começar o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem acompanhado por sinais visíveis. Não se poderá dizer, começou aqui neste lugar ou nasceu naquela parte do país, porque o reino de Deus está entre vocês. Jesus, né? Jesus estava entre eles e está entre nós também. Né? Lá em Romanos 14, 17 fala, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos falar do reino, de Jesus, da salvação, do plano de salvação, e compartilhar e meditar todas as palavras que a gente tem ouvido quando o pastor prega, quando nós estudamos em nossa casa. Essa palavra, ela deve ser compartilhada. Não muitas vezes a gente se enredar em assuntos que não edificam, que não levam a nada. Amém? E falando em ouvir de quem não devemos e o que não devemos. Muitas vezes nós também damos ouvido a pessoas e a assuntos infrutíferos, pecaminosos, que nos enredam em filosofias, né? No mundo de hoje, principalmente, que a gente é bombardeado por uma série de informações através da internet. Essas situações todas, elas causam confusão nas pessoas, né? Muitas pessoas falam, não é esse tipo de evangelho que eu quero viver. Então, assim, não dê ouvidos. Medita o que você tem ouvido, o que você tem recebido de informação. Lembra que a gente precisa da revelação da palavra? A gente tem que levar em consideração que existe o tempo também de falar e o tempo de ouvir. E o pastor ele falava que onde Jesus ele não é reconhecido, ali não está o reino dele. E eu achei muito interessante, porque conforme ele foi falando, ele também foi falando que as pessoas precisam, de alguma maneira, se chegar a esse reino. Precisam ser levadas a esse reino, conhecer esse reino. E como que elas vão conseguir isso? Pedro, mulher, nesse caso você e eu, é através de nós. Porque nós reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida e reconhecemos em nosso ambiente, reconhecemos em nosso lar, em nosso trabalho, em todos os locais, porque Ele vive em nós, Ele habita em nós. Amém?
Então a gente precisa ir no meio de tempos tão tenebrosos, em que existe uma desesperança muito grande, que as pessoas estão sofrendo, nós não vamos colocar uma carga em cima das pessoas, regadas com opiniões. Às vezes a gente quer ajudar e deixa a pessoa pior. Não, se a gente levar a palavra do Senhor, vai vir um bálsamo sobre a vida da pessoa. Nós precisamos mostrar para as pessoas, com aquele hino que a gente canta, que fala que há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti. Esse lugar é no Senhor. É nesse lugar que a gente precisa levar as pessoas. Amém? Levar as pessoas para o reino do Senhor. No Monte da Transfiguração, nós podemos ver o que Deus falou, né, a Pedro, naquele momento glorioso. Ouvi Jesus. Ouve Jesus. E o que é ouvir Jesus? A gente lê essa palavra hoje aqui, pronto, é ouvir a palavra na live, e pronto, não é ouvir, é obedecer, é atender. Essa palavra aqui, quando ela é revelada com um propósito. Eu pude entender isso, que a revelação da palavra é para que a gente cumpra ela. E com a revelação, a gente tem esse poder conosco de saber que não estamos sozinhos, desamparados, e que Jesus nos ajuda. Como o pastor mencionou, eu vou destacando algumas palavras que ele foi falando, que o reino de Deus não é um lugar para status, né? Eu atingi meu patamar, eu tenho tal função no reino de Deus, no ministério, ou às vezes eu alcancei tal patamar, me batizei. Não, o reino de Deus ele não é para status. Eu pude entender que o reino de Deus ele é para serviço, né? É para isso que nós estamos no reino, para servi-lo. Ao longo do Evangelho de Atos, nós vemos a transformação de Pedro. Nós vemos o que Pedro viveu, tudo que Pedro experienciou na vida dele, né? E a credibilidade de Pedro, quando ele pregou, as pessoas se renderam, muitas pessoas, né? Em um dia. Às vezes eu demoro... Quanto tempo a gente não ganhou? Quantas pessoas nós ganhamos em 20 anos de igreja, 10 anos de igreja? Então a gente vê que a credibilidade que Pedro tinha, porque o Espírito Santo ia confirmando tudo que ele ia falando. O Espírito Santo usava a vida dele poderosamente. E esse mover do Senhor é fruto de uma experiência, de um relacionamento profundo e íntimo que Pedro teve com o Senhor, né? Não que nós devemos desprezar o Velho Testamento, o Antigo Testamento, tudo que nós obtivemos como conhecimento, porque lá em 2 Timóteo 3,16 fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, né? Só que a gente precisa da revelação. Eu achei muito interessante isso que o pastor falou, porque, veja bem, irmãs, a Páscoa tá aí. Hoje a gente sabe que a gente não vai comemorar a Páscoa dos judeus, certo? Nós podemos compreender através da revelação da palavra que na ceia, na instituição da última ceia, quando Jesus ele instituiu este momento, que ele desejou ardentemente, ele instituiu o que? A nova aliança. Então, aquele cordeiro pascal, aquele processo do povo judeu, para nós, aos gentios, espelha-se na ceia do Senhor, espelha-se no cordeiro que tira o pecado do mundo, espelha-se no corpo de Cristo, no sangue e na carne do Senhor que foi derramada por nós e que está passada nos umbrais do nosso coração, né? Também o tabernáculo, por exemplo, todas aquelas medições, todos os propósitos, todos os projetos que foram feitos no tabernáculo, hoje com a revelação a gente sabe que é uma simbologia também, não sei se eu posso usar essa palavra, mas de tudo que Jesus, a obra expiatória do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Então é muito importante termos a revelação através do Espírito Santo, mas nós só conseguiremos isso se o buscarmos e se tivermos a palavra de Deus como um livro santo e um livro vivo. Se nós não tivermos a revelação da palavra,
e tivermos apenas informações, mesmo que da palavras, a gente corre um sério risco de viver uma vida totalmente mística ou até ritualística. Vocês já ouviram assim, a pessoa fala assim, ai, deixa eu pegar a Bíblia aqui, ai, tirar uma palavra para mim. Não sei se vocês já fizeram isso. Às vezes as pessoas chegam na gente e falam, ai, tira uma palavra para mim, e acaba virando uma mania, e às vezes a gente não se aprofunda. Sabe, consultas isoladas dos versículos e das palavras também. Outra coisa também, a gente quando chega na casa de alguém ou cumprimenta uma irmã, a gente fala assim, a paz, irmã, né? Mas a gente nem entende o que a gente está falando, né? De repente fala assim, a paz, irmã. Irmã, não sabe o que eu preciso te contar, tenho que te contar uma. Então, assim, a gente está totalmente incoerente em relação a algumas coisas, porque, na verdade, quando a gente deseja a paz, a gente literalmente deseja a paz do Senhor, né? Então, são coisas que a gente vê corriqueiras no reino, mas que isso tem ganhado proporções muito grandes e afastado as pessoas da revelação da palavra, né? A Bíblia também tem sido citada, pedaços dela, como fatores motivacionais, né, se unindo a filosofias, a letras de música. Não que a palavra não seja algo importante e vivo na nossa vida, mas a palavra, ela é um instrumento de Deus para um propósito, e ele não pode fugir desse propósito. Amém? E o cristianismo, ele não deve ser encarado apenas como mais uma religião. O cristianismo, ele é um relacionamento com o Senhor, ele é a nossa ponte, o nosso elo com Cristo, viver no reino, viver do reino, nos alimentarmos do reino. Irmãs, eu sempre uso essa ilustração da sede, né? Quando a gente está com sede, não adianta tomar sorvete, não adianta tomar H2O, não adianta tomar Coca-Cola, não adianta tomar água de coco. O que de fato vai matar a nossa sede é a água pura. Que delícia beber um copo d'água. Eu tô até com sede, vou beber agora. Dá um glória aí. Então, as pessoas estão com muita sede, com muita fome. E essa falta de revelação que elas têm da palavra tem levado elas a ser supridas por todo tipo de porcaria que elas encontram na internet ou em milhares de religiões e filosofias e ideais ou deturpações da palavra de Deus, né? As pessoas isolam os versículos e trabalham em cima disso para mexer com a alma das pessoas. Mas a minha preocupação é que você e eu, a começar em nós que estamos numa escola bíblica, não sejamos essas pessoas, que não falte a revelação em nós. Pedro, Mateus 16, 15 a 17. Jesus estava conversando com os discípulos, né? Então Jesus perguntou, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, ele está presente em tantos momentos, né? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus abençoou, falou, Simão, filho de Jonas, foi meu Pai que está no céu que revelou isso pessoalmente para você, não vem de fonte humana. Então Cristo, ele revela, ele tem vontade, ele quer se revelar a você. A gente está cansada de ouvir que o relacionamento com o Senhor é um estilo de vida, e é isso que deve permear a nossa vida, a sua vida, irmã. Irmã, você é ganhadora de almas, você é sábia. Quando você abre a boca, você abençoa. Quando você ora pelo teu vizinho, você abençoa. Quando o teu vizinho vem pedir um copo de açúcar, um litro de leite, você abençoa, você ora por ele, você não entrega só isso. Porque nós temos uma missão, é abençoar as pessoas estão precisando. Eu sei que você também deve passar por momentos difíceis, mas deixa esse azeite que tem em você, ele se multiplicar, ele transbordar, não deixa ele acabar, né? As pessoas, elas estão no encantamento, que elas vivem sendo espectadores do reino, assistindo programas evangélicos na televisão, assistindo as lives, mas não tem mudança de vida.
elas estão apreciando, acham tudo legal, mas não tem mudança de vida. E se essa palavra for para você ainda, que está em busca de uma mudança de vida, se renda ao Senhor. Sabe, para mim também, eu não sei se eu estou conseguindo passar o que eu pude compreender da palavra, mas para mim o reino de Deus também é uma coisa muito grandiosa, muito complexa, de difícil compreensão para mim, mas eu sei de uma coisa, irmã, eu tô dentro e Ele tá dentro de mim. Eu sei que Cristo habita em mim, Ele tá dentro de mim, Ele tá dentro de você, e lá no reino celestial, na nossa pátria também, fisicamente estaremos lá. Então, o importante é estar junto, o importante é estar dentro, é viver, é andar com Cristo, respirar Cristo, deixar a tua fala te denunciar. Pedro negou Jesus e a fala dele denunciava ele para as pessoas, porque ele era como Cristo. Então, é isso que eu queria deixar para você. Eu escrevi muitas coisas, muitas. Talvez até me enrolado um pouco, mas eu só queria que você meditasse. Que vamos buscar a revelação do Senhor. Vamos buscar aos pés da cruz, aos pés de Cristo. E Deus vai falar ao teu coração. Amém? Vamos orar. E que a sua semana, o seu domingo seja uma bênção. Logo mais à noite estaremos no culto. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por este tempo. Obrigada, Deus, pela revelação da Tua palavra. Que o Senhor supra a nossa fome e a nossa sede e nos leve, Deus, a termos, Deus, essa compreensão, Deus, de que não queremos apenas ter conhecimento, Deus, e termos quantidade em nossa vida, mas queremos ter a palavra viva dentro de nós. Deus nos ensina a cumpri-la, nos ensina a falar, nos ensina, Deus, a vivermos os momentos grandes e pequenos, gloriosos e difíceis, mas na Tua presença, propagando o Teu reino, vivendo contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãs, me perdoem qualquer coisa, eu amo vocês, espero em breve estarmos juntas.